Fala, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal e o vídeo que você tanto esperava aí sobre as informações do eFootball 2026 que saiu hoje. Antes de mais nada, obviamente, me siga nas redes sociais, tem meu Twitter, tem Instagram, tem meu site renangalvani.com.br e meu parceiro a EuroEFoot, os links estão sempre na descrição para você não perder nada. E, manos, a Konami soltou um vídeo de 22 minutos explicando sobre as principais novidades e mudanças para o eFootball 2026, agora somente eFootball. Algumas coisas legais, né? Coisas que eu já tinha falado para vocês que ia chegar, como customização de estádios, como treinadores com faces reais, tá? E alguns ajustes também na jogabilidade. Lembrando que o modo bingo, né, que não foi mostrado aí no vídeo, ele vai chegar somente na Season 1, que começa no dia 28 de agosto, beleza? Por enquanto, a ideia é a galera essas 2 semanas se adaptar à nova jogabilidade do jogo, as mudanças, conhecer um pouco sobre o link dos treinadores, a parte de customização e depois começar de fato a temporada do eFootball 2026. A gente vai começar falando, obviamente, sobre a gameplay, tá, galera? As mudanças de gameplay, tanto no setor defensivo, que para mim foi a maior mudança, quanto no setor de ataque. Existem mudanças em tudo, tá, galera? A Konami destacou algumas, mas no site oficial logo vai ter a lista completa de todas as mudanças de goleiro, etc, tá bom? Mas então vamos destacar o que tem no vídeo, depois eu vou fazer um vídeo mais completo, com as minhas impressões, com o que tem lá no site, tá? Comparativo gráfico e por aí vai, beleza? Por enquanto, a gente vai falar sobre o vídeo aqui. Sobre o sistema defensivo, né, eles ajustaram a questão do carrinho dos jogadores, né? Antes o boneco dava um carrinho e muitas vezes o atacante levava vantagem sobre esse carrinho, ou a recuperação do seu jogador num carrinho, por exemplo, ou no roubar uma bola era mais lento, né? Então agora não, os zagueiros estão mais inteligentes, mais fortes também, né? Isso significa que um carrinho, por exemplo, que você dá bem dado ali, você já recupera a bola na velocidade para sair para um contra-ataque, por exemplo, né? Ou até mesmo quando você tem um jogador habilidoso ali no lance individual, né? Muitas vezes um jogador mais magrinho ali, mais rápido, sempre ia levar vantagem em alguma questão de drible, etc. E agora se você tiver um zagueirão ali mais forte, né, mais robusto, ele vai ter mais força para impedir essa passagem do atacante, tá? Segundo a Konami, obviamente isso também vai depender muito do seu zagueiro. Não são todos os zagueiros e todos os lances que você vai ganhar em tudo, tá? Mas eles falam sobre ser um pouco mais improvável as coisas de acontecer. Então, pode ser que você leve sua vantagem como zagueiro, pode ser que você não tenha essa vantagem como zagueiro. Até porque, na parte dos atacantes, também houve algumas melhorias interessantes. E uma delas é aquela que a gente se acomodava muito, né? Jogadores de velocidade perdiam a corrida para zagueiros lentos, né, velho? A gente vê agora que não. O seu atacante rápido, ele vai ter um booster a mais de velocidade que vai fazer ele sair na frente na vantagem de um zagueiro pegar ele, principalmente ali na lateral de campo, né? A gente viu no exemplo ali, né? Então, o Yamal pega a bola, ele sai correndo. Antes, você chegava perto com o zagueiro, já tomava a bola. Agora não, se ele disparar na velocidade, o zagueiro vai tentar pegar ele lá e não vai conseguir acompanhar. Então isso também é algo que precisava muito de mudança no jogo e eu achei muito interessante. Aí tem sobre o sistema de link dos treinadores, né? Eles não explicaram muito bem em detalhes, a gente vai ter mais detalhes depois, mas assim, não é exatamente o que eu passei para vocês, né? Aqui sobre controle de overall, não parece que é sobre isso, né? Parece que é somente uma dupla mesmo que vai estar linkada. Isso vai depender do seu treinador, então o seu treinador ele vai ter como se fosse uma habilidade extra que quando você linka dois jogadores ali do mesmo clube, por exemplo, né, que você consegue linkar ali, esses jogadores podem fazer algumas jogadas diferentes do que eles não fariam, né? Então eles citam um exemplo ali de um cruzamento onde o atacante fica esperando a bola no pé e o zagueiro tira, e aí quando você faz o link, né, o treinador meio que ensina ele, na hora que a bola for cruzada, ele antecipar o zagueiro e fazer o gol, né? Então esse link ele vai servir para fazer algumas jogadas diferenciadas ali entre um atacante, um lateral, ou entre um atacante e um segundo atacante, tá? Vai ser nesse sentido. A gente tem que esperar, de fato, para saber como que vai funcionar, se vai ser todos os treinadores, ou só alguns treinadores, etc. Mas, de momento, é isso, tá? Outra coisa também que eles anunciaram, que também já tinha falado para vocês, que os treinadores vão ter faces reais agora no jogo, né? De início são poucos treinadores, e conforme vai passando o tempo, vai chegando mais treinadores com faces reais, tá? Aparentemente não vai ter essas faces em game, deve ser como era lá no PES 2021, né? Somente nas cutscenes ali aparece o treinador gesticulando, mas durante a gameplay, pelo menos me pareceu que é aqueles treinadores genéricos, né? Bizarro quando me fazer isso, mas
É o que me pareceu. Mas ainda assim é legal ter cenas dos treinadores reais ali. A gente tem o Mourinho, né? Bem bacana, né? Ele tá participando do jogo, né? E, enfim, mais treinadores vão ser agregados com suas faces com o passar do tempo aí. Outra coisa muito interessante, e aí que eu já tinha dado para vocês, sobre a questão gráfica, galera. A questão gráfica para consoles, ela vai ter um ajuste aqui, outro ali, um balanceamento de iluminação, uma questão mais de textura, mas no geral as melhorias seriam para o mobile, foi o que eu falei para vocês, e de fato mobile chegou no nível de consoles, ponto. Tanto em gráfico, como na questão também de jogabilidade, né, cara? Agora até os comandos são dos consoles, né? Então, por exemplo, agora você tem ali os gráficos realistas dos bonecos, né? Você tem também física de cabelo aplicada nos bonecos do mobile, tatuagens dos jogadores do mobile, melhoria na iluminação de dia, de chuva, né? Tem tudo lá no mobile. Obviamente isso deve exigir um pouco mais dos celulares aí, então quem roda vai continuar rodando, mas quem quiser atingir um nível máximo ali de gráfico, eu acho que vai ter que ter um processador um pouco melhor do que já tem hoje, para conseguir ter esses gráficos aí de cabelo, tatuagem e por aí vai, tá? Mas muito bacana. E demais, né? A Konami colocou o Super Cancel, que não tinha no mobile, agora tem. A Konami colocou a questão da direção da falta, você poder fazer a curva com a falta no mobile, que não tinha antes, né? E agora tem, que é igual ao console. Então a Konami basicamente aproximou mesmo, tudo que tem no console tem agora no mobile, a questão gráfica e a questão também dos ajustes aí de comandos, né? Que não tinham no jogo, tá? Eu senti alguma falta de algumas coisas visuais, como aquela graminha saindo na hora do chute, não vi, pensei que ia ter, aparentemente também não tem. A substituição rápida, que é algo que a gente pedia muito, aparentemente não tem. A questão de passar com o segundo jogador, aparentemente também não tem, senão acho que eles iam divulgar. Então assim, talvez, né, possa ser que tenha surpresas ali, mas eu acho difícil isso acontecer, tá? Falando agora também sobre a customização de estádios que eu trouxe pra vocês, né, galera? Customização de estádio é algo bem legal, eu achei essa parte bem bacana. A gente vai ter mascotes no futuro, tá, galera? A Konami não falou isso, mas eu já vazei pra vocês aí que a gente vai ter no futuro, mais à frente, a gente vai ter mascotes também, mas por enquanto são os tifos, né, dos jogadores, as placas de publicidades ali, né? Agora a opção de você selecionar até 3 uniformes customizáveis para jogar as suas partidas, e o mais legal, cara, que agora o seu adversário pode ver a sua customização de estádio, o seu uniforme, coisa que a gente não podia no online, né? Só você via você mesmo. Agora, se você customizar um estádio e o uniforme, etc., o seu adversário também vai ver isso. Isso é bem legal, cara. Né? A customização realmente dá uma imersão pro jogo. Pelo que eu entendi, algumas coisas vão vir via os passes, outras coisas vão ser compradas via coins, outra na loja do eFootball, tá? Então vai poder variar ali de acordo com o que você vai jogar, algumas coisas pagas, outras por GP, outras por passes de temporadas e por aí vai, você vai poder conquistar essas questões cosméticas aí. Isso para mobile e para console, tá, galera? Essa questão de customização também, dos treinadores, tudo que tem em uma plataforma vai ter em outra plataforma também. Lembrando que o foco dos caras é o mobile. Então se tem no mobile, tem no console e por aí vai, tá? Achei assim, realmente, é uma parte que precisava, né? A gente já achar, mas então vai ter o editor? Não, a gente não vai ter o editor, tá? Não vai ter editor de estádios, são personalizações ali de estádios, né? O gramado, a cor da arquibancada, né? As estátuas ali dos seus jogadores, tá? Então tudo isso a gente vai poder customizar com o tempo, mais coisas vão chegando, tá? Por enquanto é do Yamal e do Messi, depois vai vir de outros jogadores, principalmente aí relacionado a clubes parceiros. Por fim, a Konami também focando em novas lendas, principalmente lá da Ásia, né? E novos servidores que eles falaram que vão chegar também para a Ásia, no caso, se não me engano, vai ser na Tailândia, eu acho, tá? Não tenho certeza, mas vai ser na Ásia. Outros lugares do mundo vão chegar também no futuro, tá? Não sei se no Brasil, não sei se na América do Sul, mas a Konami tá colocando mais servidores. A aposta dos caras a gente vê que é claramente no continente asiático, né? Mas a gente espera também que tenha servidores mais para frente para a Europa, para a América do Norte, América do Sul também, para tentar melhorar ainda mais a experiência da jogatina online. São poucas mudanças, galera, não é nada grandioso. Eu avisei vocês aí, né, para terem pé no chão. Algumas coisas são legais, outras nem tanto. A jogabilidade me anima bastante, sempre me anima muito mais que qualquer coisa a questão da jogabilidade, mas a gente vai ter que testar e ver como que isso vai funcionar durante a gameplay, durante a jogatina e durante os updates, obviamente, que a Konami vai lançar, beleza? Então isso é um resumão do que a gente tem até os dias de hoje. Depois que tiver mais informações, eu vou atualizando vocês lá nas minhas redes sociais, me siga por lá, Twitter e Instagram, para não perder nada, beleza? Se inscreva no canal, um grande abraço, deixe seu comentário, é nóis,
Tamo junto!